Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H e hoje vou falar com vocês sobre o 357º Atletiba. Eu vou falar alguma coisa sobre o Atlético, do preparo para esse Atletiba, e depois eu vou falar dos dois times, já que o representante do Curitiba não poderá fazer o seu vídeo hoje. A gente estava pensando em fazer um debate no qual eu falaria a respeito do Atlético e falaria a respeito do Curitiba, mas talvez o debate fique para o segundo turno. Então o Atlético teve essa troca de treinadores, né, com o Ricardo Drubs sendo dispensado e o Wagner Mancini sendo contratado. Wagner Mancini, que não estreou nesse final de semana no Atletiba, ele apenas observou os jogadores. O Atlético foi comandado pelo Alberto Valentim e ele mudou o esquema do Atlético, que costumava jogar no 4-4-2 para 3-5-1, utilizando 3 volantes, uma atitude bastante precavida de alguém que vai comandar o time por apenas uma partida e principalmente num clássico. Essa atitude deveria deixar o Atlético mais defensivo, mas como o Curitiba entrou indolente, vamos dizer assim, no primeiro tempo, o Atlético teve mais posse de bola, contra-atacou mais e teve mais volume de jogo no primeiro tempo, se bem que isso não significou grandes lances ou lances agudos, né, para a marcação de gol. Devo destacar apenas 2 grandes lances ali no primeiro tempo, que foi a cobrança do Alex, com a grande defesa do Everton, e a jogada do escanteio, no qual o Luiz Alberto cabeceia e a bola chega perto de Manuel, mas Manuel perde o tempo da bola e não consegue concluir a gol. E daí 2 lances polêmicos, vamos dizer assim, que foi o pênalti, que não houve, né, em cima do atacante do Atlético, pois o jogador do Curitiba chegou primeiro na bola e depois, ato contínuo, o jogador foi derrubado, mas não que tenha havido o objetivo do zagueiro do Curitiba de cometer o pênalti. E aquela confusão que houve ali com o Alex e com o Juninho, que numa disputa de bola o Alex acabou acertando uma joelhada ali no Juninho, e daí o Juninho caiu para fora do campo. Depois o Ederson acabou dando uma cotovelada ali, ou acertou o Alex de alguma forma, que acabou sangrando o nariz. E aí o Pedro Botelho foi lá dar uma pressionada no Alex e tal, dizendo que ele tinha usado força desmedida e daquela forma que o jogador costuma conversar. E depois o Alex se justificando foi lá conversar com ele, dizendo que ele estava sangrando e tudo mais. Não houve maiores consequências, mas houve um princípio de tumulto ali. Mas os próprios jogadores acabaram, né, evitando a confusão. Então o primeiro tempo não ocorreu assim nada de grande relevância, né, vamos dizer assim. No segundo tempo nós temos a grande jogada do Júnior Urso, que deixou o David na cara do gol. Ele chegou atrasado, o Everton estava em cima dele, acabou evitando o gol do Curitiba, mas a câmera mostrou que o David estava impedido. Então, se o David tivesse concluído a gol, afinal a jogada continuou, talvez houvesse aquela coisa que o torcedor costuma dizer, né, que o juiz estava no bolso, porque não deu um pênalti para o Atlético, porque o gol foi feito impedido e tudo mais, né? Mas não se trata exatamente disso, porque a câmera da TV ela tem uma vantagem em relação ao juiz, sabe? Ela consegue congelar a imagem na hora do lançamento, né? Se alguém já esteve à beira de um gramado e acompanhou um jogo, de verdade sabe que você olhou para o lado, você perde. É claro que o juiz tem que estar atento, tem um bandeiro e tudo mais, mas às vezes centímetros, milímetros você não consegue ver, né? É coisa assim mais para a câmera, né? Então eles são passíveis de erros e tudo mais. Não é que tem aquela coisa deliberada, né, de roubar. Mas nesse caso ele acertou. Então o Everton do Atlético fez uma grande jogada pelo lado esquerdo, deu o drible da vaca no Vitor Ferraz, cruzou bem, mas o Diogo do Curitiba tirou a possibilidade do Bruno Silva concluir a gol. Ia ser o primeiro gol do Atlético. O Alex recebeu na direita, passou pelo Pedro Botelho, passou para Robinho, que ficou cara a cara com o Everton. Ele chutou, a bola passou para o Everton e chegou para Geraldo,
que fez o primeiro gol do Curitiba aos 10 minutos. O Geraldo, que tem se notabilizado por fazer gols no Atlético, já fez gols em finais e é o grande talismã do clássico para o Curitiba. E novamente ele decidiu um jogo em favor do Alviverde. Alberto tirou o Zezinho, entrou o Marcão e tirou o Juninho para entrar de Paulo Baier. O Atlético ganhou maior movimentação. A posse de bola ficou em sua maioria com o Atlético, com 60% para o Atlético, 40% para o Curitiba. O Alex faz um toque de calcanhar para o David, que chuta da entrada da área e a bola faz uma curva e sai do gol do Everton. Robinho recebe na esquerda do ataque do Curitiba, cruza para Júnior Urso, que faz uma bobagem isolando a bola. O Paulo Baier cobra a falta no canto direito do Vanderlei e a bola é desviada para escanteio na barreira. Léo coloca Marcão cara a cara com o Vanderlei. O atacante do Atlético fica indeciso sobre qual lado chutar, acaba chutando do lado direito e Vanderlei faz a defesa. Isso ao final do segundo tempo. Então, o que a gente pôde notar aí? O Atlético entrou determinado, fez grandes jogadas, né? Mas tem um problema crônico que talvez tenha que ser corrigido. Não sei se com os jogadores que estão aí ou não. Acho que eu venho dizendo isso nos vídeos anteriores, que o Atlético não tem um centroavante matador. Ele não tem o sujeito que decide. Então eles fazem grandes jogadas, geralmente os gols, a não ser o Ederson, que realmente tem feito alguns gols, mas os gols têm sido feitos por jogadores de meio campo e de defesa. Então assim, nós precisamos de um matador, precisamos de alguém que coloque a bola para dentro, porque as jogadas estão saindo, mas infelizmente por uma incompetência ali dos nossos atacantes, a gente não está chegando às conclusões. O que eu notei também nesse jogo foi que a defesa conseguiu trabalhar muito bem dessa vez. A não ser a grande jogada do Alex, no qual aí nós vamos ter que dizer que houve uma genialidade, né, dele, porque ele tem velocidade, ele tem presença de jogo, ele tem aquele negócio de antever a jogada, saber onde o sujeito está, faz bons passes e tudo mais. Então podemos atribuir este gol do Geraldo, que foi oportunista, à genialidade do Alex. Mas, no mais, a defesa do Atlético tem trabalhado muito bem, principalmente nesse jogo, a defesa foi muito bem. Aí, o que a gente pode concluir também? Que o Atlético, por enquanto, ainda não é um time de primeira divisão. Não querendo menosprezar o clube, mas a verdade é que o Atlético tem trabalhado bem e tem jogado bem com times de menor expressão, como tem ocorrido na Copa do Brasil. Por isso, agora com o Paysandu tem uma grande chance de chegar a algum lugar, de mostrar alguma coisa para a torcida e quem sabe dar um ânimo, né, para uma boa escalada no brasileiro. Aí o Wagner Mancini vai ter que trabalhar a parte psicológica ali dos jogadores para fazer com que essa vontade, essa superioridade na Copa do Brasil também seja reflexo no brasileiro. É claro que eu estou supondo que o Atlético faça uma grande apresentação contra o Paysandu, porque não há motivos para não fazer essa grande apresentação. Então, falando sobre o Curitiba, nós temos também uma boa sequência de jogos, o time está montado, está bem distribuído em campo, em alguns momentos tem tido um pouco de sorte, mas a verdade é que a competência premia aos que trabalham. Como o time está bem armado, o Vanderlei tem feito excelentes intervenções, quando a defesa não corta ele está pegando bem. O Alex, a genialidade sempre, ele é um dos pilares ali do Curitiba, mas o time tem atuado muito bem, jogando em função dele. Como já disse nos vídeos anteriores,
Talvez a gente precise ver esse Curitiba sem o Alex para ver se consegue jogar bem, mas com toda certeza por ele ter essa disciplina, por ele ser um homem sério, ele dificilmente vai ficar fora desse time, e o Curitiba está numa linha muito boa para conseguir no mínimo uma vaga na Libertadores ou disputar o título. Sempre lembrando que estamos com menos de 10 rodadas do Brasileiro e que a gente ainda não tem parâmetro para dizer quem vai disputar o título ou não. A gente precisa ver aí 1/3 ou 2/3 do campeonato transcorrido para saber mais ou menos quem é que vai disputar o título ou não. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar aqui embaixo, quiser fazer vídeos respostas, falar a respeito desse Atletiba, você tem toda a liberdade. Espero ter esclarecido todos os detalhes a respeito do jogo. Se você tem algo a acrescentar, fique à vontade. Se você gostou do vídeo, divulgue nas suas redes sociais, favorite, positive o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.